Alô pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal do Milton Cardoso. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem um assunto muito importante, é que todo mundo está falando aí, é sobre o racismo. A diferença do racismo americano aqui, do racismo no Brasil. Se é que alguns autoridades aí estão negando o racismo no Brasil, como também aqui. O topo da autoridade aqui, o presidente e vários outros negam e diz que não existe o racismo aqui. Várias instituições estão ou sempre travaram lutas para combater. E hoje eu quero falar sobre essa diferença, sobre o surgimento do racismo no Brasil, em Portugal. Em que situação estamos? O que é exatamente isso aí que muitos não compreendem. Sou Milton Cardoso, deixe o like no canal, senão não vou conseguir continuar. Deixe o like no canal, subscreva-se, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. É um assunto muito importante, muito importante. Então deixe o seu like. Isso é muito importante, que causa que meu vídeo seja divulgado entre os brasileiros. Divulgado e avaliado. Que muito será de muito valia para o futuro de um país. O entendimento da situação. E eu, como vivo fora do Brasil desde 1980, eu tenho assim uma experiência de vida singular. Dando continuidade aqui, a inteligência artificial estava entrando aqui na gravação, que aqui já existe há muito tempo, no Brasil também existe, claro. Então o que eu quero falar aqui é o racismo aqui. Então eu cheguei em 1980, muito tranquilo, naquela época muito assim, que não se espera, não encontrado assim um obstáculo, um racismo na busca de trabalho, porque tem as leis aqui que protege o trabalhador, que protege as famílias. Então tudo se mantém aí na calada. Então quando se apresentou esse novo presidente, que já vem há 4 anos aí, é que isso despertou, que deu um impulso. Outros governadores também, que entra prefeitos, líderes comunitários, pastores, que dá impulso de vez em quando para que se acentue o racismo aqui nos Estados Unidos. Então, e cria as questões a diferença, a superioridade da raça branca, superioridade da raça negra. Às vezes até surge alguns defensores, mas da raça branca, sem levar em conta dos séculos, 346 anos, uma coisa assim, quase 400 anos. Isso é muito tempo que foi mantido aqui os escravos. E assuntos assim que eu quero falar hoje, eu não quero fazer um discurso assim todo amarradinho, todo começo, meio e fim, não vai dar para fazer. Então quando terminou o racismo aqui, o que aconteceu? Os escravocratas foram para o Brasil e fundaram a Americana. Até hoje tem lá a cultura americana, tem as danças, tem tudo ali, menos não existe mais o racismo, eu acredito. Então eles não puderam mais escravizar aqui, eles foram para lá e fundaram a Americana e continuaram escravizando por alguns tempos. Depois também foi feita a abolição no Brasil. Que muita gente mora ali vizinho, às vezes mora em Campinas, ali mora no estado de São Paulo e não sabe que a Americana foi fundada com esse propósito, de dar continuidade à escravidão.
Então foram 15 mil famílias, se não me engano. 15 mil famílias que mudaram de uma só vez. E após isso, quando tudo terminou, já foram convidados a muitos por governos anteriores a voltar, a regressar aqui ao país. Se não quiseram, quem vai querer? Então estão lá na cidade americana, que é muito bem-vinda, tem a produção de sapatos, exportação, são brasileiros agora. O que a tolerância é muito importante, até na discussão disso aí. Não pode se acalorar a discussão, não se chega a nenhuma conclusão. Então a tolerância sobre o racismo, sobre a segregação racial é muito importante. Tem que tolerar, tem que discutir, tem que conversar, tem que avaliar. Então a diferença que existe é que não houve aqui a miscigenação, a mistura das raças, como houve no Brasil. Então no Brasil é difícil. Você olha para o meu vídeo aí, sabe, esse cara aí é todo misturado. Exatamente. Então no Brasil eu sou um dos que são todo misturado, que não sabe de onde veio. Eu tenho uma noção devido a pesquisar na árvore genealógica, né, que comecei a pesquisar em 1980 na biblioteca de Nova York. Ficava meus sábados, não falava inglês, não tinha namorada, não tinha nada. Eu ficava na biblioteca estudando e tinha uma sessão, um departamento, não uma sessão, um departamento, uma sala enorme de genealogia, que me chamou a atenção. Então aí quando os óbitos estão todos registrados aí, o Cardoso morreu dia tal, era filho de não sei quem, tá lá registrado. Então é um departamento com todas as pesquisas, todas as cientificamente pesquisada e anotada ali cuidadosamente, e não só assim como os livros, os brasões dos Cardoso, dos Silvas, de todos, de Portugal, em outras, a origem dos sobrenomes. Então para não me alongar nessa área aí, então, no caso do Brasil, o Brasil foi descoberto. Não é para cumprir de novo, por favor. Mas foi descoberto o Brasil e depois colonizado. Ok? Todo mundo sabe. Então, para colonizar, além dos escravos, muita gente sabe disso também, mas alguns, talvez uma porcentagem, os terraplanistas e alguns outros, que não prestaram atenção, às vezes passou despercebido por não necessitar dessa informação. Então, os degredados. Então, degredados era simplesmente turista, igual disseram que os africanos eram turistas no Brasil. Todo mundo sabe quem falou isso aí, que não foi verdade. Então, os degredados não eram turistas, eram prisioneiros. Então, era bandidos que foram mandados para o Brasil para colonizar, para povoar o Brasil, para trabalhar. Mas eles tinham outras intenções nisso aí, não deu muito certo. Que seria para o Brasil, degredados. Estavam na cadeia, não eram criminosos, muitos não tinham sido julgados. Estavam na cadeia por ser judeu. Então, os judeus são 12 tribos, eram 12 tribos. Cada um tinha um nome, mas depois disso aí, quando foram para Babilônia, fica arrupiado, porque isso aí é uma teoria não, é um conhecimento que poucos, é meu conhecimento. Quando foram para Babilônia, foram como escravos. Mas o que aconteceu aí? Então foram como escravo, todo Israel como escravo, e destruíram o templo de Salomão. Mas acontece que os soldados não eram para ir como escravos, porque iam fazer um levante. Eles iam achar uma maneira de atacar, de assassinar, para regressar a Israel.
os soldados estavam destinados à execução. E na lógica, eles descobriram isso aí. Eles seriam executados. Todo o exército de Israel seria executados. Então, se era um que trabalhava de carpinteiro, se era ou de qualquer outra profissão, eles foram levados para construir lá o povo do Nabucodonosor. Para construir lá o país dos conquistadores. Mas os soldados não, os soldados iam causar problemas. E eles seriam executados, eles seriam mortos, um por um. O que aconteceu, que não tem, como o Templo de Salomão também, não tem registro disso aí. Porque foram várias destruições, inclusive o templo. Mas que uma das teorias é que eles escaparam para a Europa. Eles escaparam, saíram, escafederam-se. Eu não sei se essa palavra é oficial no Brasil. Eles foram para o lado da Alemanha, da Europa, da Espanha. Depois eles foram descendo para a Espanha e assim por diante. Se escondendo, fugindo. Então ficou isso aí. Depois veio o caso de Roma também, que levou os escravos também, mas não levou todos. Eles não levaram todos os escravos, levaram uma parte. Eram vendidos mesmo em Israel, e eles levavam como escravos, as mulheres como escravas. Então, essa parte aí, os que fugiram na destruição do primeiro templo, são os sefarditas. Sefarditas têm a pele mais morena. São os israelenses de agora, por exemplo. Você vê a foto dos israelenses, por que esse israelense aí, ele é diferente do outro que é branquinho, pele fina. Então, o outro é Ashkenazi, que foram também para a Alemanha em períodos posteriores. Ou, na minha teoria, que precisa ser pesquisado isso aí, os que estavam em Roma eram ou ficaram branquinhos também. Então, quando mostra, por exemplo, qualquer imagem de Jesus, mostra aquele Jesus loiro, olhos azuis, branquinho. É a imagem já do povo judeu que foram para Roma. Captaram? Ok. Então teve essa parte aí dos sefarditas que povoaram aí a Alemanha, depois foram descendo aí, ficaram na Espanha, e depois da Espanha, que em várias épocas eram coligados com Portugal, e foram para Portugal também, como uma segunda classe, que trabalhavam, que tinha comércio, e que se desenvolveram, inclusive na dinastia de Avis, que foram a criação de Portugal, exatamente, e a criação da Ordem de Cristo, que era a sobrevivência dos templários. Então, a Ordem de Cristo, depois que queimaram os templários, Jacques de Molay, o que restou, o Papa, outros papas autorizou o rei de Portugal a manter os templários aí, que construiu vários castelos. Então não tem não existe. São 9 sítios aí dos mais sofisticados, e provas na Torre de Tombo, tem provas aí, tem pergaminhos, tem toda a anotação de como eles viveram, tem as cruzes, tem as capelas, tem. Então os templários defendiam também o judeu. E como eles eram ricos, alugavam e vendiam as coisas também para comercializavam. Então os judeus tinham uma certa proteção. Então, quando a Igreja Católica começou,
teve a Inquisição e tudo, aí começou a perturbar mais os judeus em Portugal e pôr gente na cadeia. Então quando ia para a cadeia, as crianças ficavam, às vezes eles para tomar as propriedades, para tomar as crianças, para levar para o convento das freiras, para servir de criancinha e crescendo ali no cristianismo. Então muitas judias, inclusive, tentavam esconder as crianças dentro do poço, quando vinha o pessoal para pega-pega. E muitos morreram assim. Ok? Então criou esse povo brasileiro que não é tão alto, é baixinho, principalmente o povo do Nordeste. E que tem um nome que muitos, e são branquinhos, tem uns branquinhos também. E tem outro tipo físico, tem o português um tipo físico, mais largo, os braços mais diferentes, um pouco diferente, que não são descendentes dos marranos, que marranos é porco, você sabe. Então, como eles não comiam carne de porco, eles foram chamados de marranos. Eles foram convertidos, forçados, ou se converte ou morre. Okay? Dos Cardoso, na Torre de Tombo, ficou a lista dos que foram condenados e mortos na fogueira. Então era pega-pega, queima-queima. Aí teve o Fernando Cardoso, que eu sou um Cardoso. Aí teve o Miguel Cardoso, que tinha escrito um livro, um tratado da Cábala, da religião judaica, vindo da mais antiga, não moderna. Então tinha a Cábala, uma espécie meio mágica, do tipo que Salomão usava. Então todos esses aí foram condenados. Mais de 100 dos Cardoso. Mas muitos desses ficaram com esse nome, que também foi um nome adotado na Espanha, devido era considerado homens de fibra. Muitos dos Cardoso foram cavaleiros, foram guerreiros, inclusive foram para a Inglaterra para ser cavaleiros. Ok? Então os da Inglaterra usam o Z e o A. Usam um brasão diferente, com dois lobos, uma coisa assim. E os de Portugal, o brasão, são 2 leões segurando o cardo. Cardo era uma planta nativa que faz as fibras para fazer cesta, para fazer amarração, para fazer cordas. Então eram os homens de fibra. Mas e os outros? E os outros que têm os nomes? Então, por que falar tudo isso aí se eu nem entrei ainda na parte da discriminação? Que na discriminação é o seguinte. Então, se é judeu, é que passou por toda esse sofrimento, mesmo na época de Cristo, todo mundo sabe que era um sofrimento incrível. E antes, no Egito, foi um sofrimento incrível. Na Babilônia foi um sofrimento incrível. No tempo de Cristo. Na Grécia foi um sofrimento incrível. Vários foram executados. São João de Jerusalém, por exemplo. Tem outros nomes. Foram executados, foram decapitados, foram feitos tudo. Na Europa, em todos os setores, todos os países tiveram sofrimento. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso aí? Porque esses marranos, que foram os novos conversos, que se adotaram o cristianismo para não morrer, eles mantinham as tradições assim de uma maneira meio encoberta. Como meu avô, de passar o sangue em volta da porta, como foi mandado aí no tempo da fuga do Egito. Então, mesmo no Brasil, mesmo meu avô, que já faleceu, que Deus o tenha,
fazia isso aí, que nem ele mesmo entende o porquê. Então esses degredados que estavam na cadeia, eles foram mandados para o Brasil, já que tem muitos aí comendo e bebendo, então manda para o Brasil, que não tem jeito de fugir daí, e que vão fazer alguma coisa, vão trabalhar, vão... Então fizeram isso aí, mandaram para o Brasil. Agora, por que, por exemplo, aí cortando um pouco isso aí, voltando lá, os nomes. Então quando eles se convertiam, então está se convertendo aí dos padres aí da Inquisição, que não era uma coisa assim naturalmente, era uma coisa de ter o cara pendurado, de cara espichado aí, até deslocar os ossos. Mais sofrimento do que uma crucificação. Então quando acontecia isso aí, era o fim do mundo. Então eles mudavam também o nome para provar, eles eram batizados com um novo nome. Aí talvez veio o Cardoso, ou talvez esse Cardoso já é mais antigo já também. Que talvez eles, mesmo assim, alguns não tinham sobrenome. Então adotavam o sobrenome. Aí tem o Oliveira, que é da Oliva, Oliveira. E Carneiro, que eram nomes cristãos considerados. Não eram os nomes lá de Israel, todo mundo sabe que não era. Eram nomes fáceis, cristãos, simples, santos, dos santos. Então, tem mais dúvida? É o fulano dos santos. Ele adotou aqueles nomes. E mesmo assim, sem motivo algum, ou com algum motivo, ou porque encontraram algum livro lá, ou o vizinho queria tomar as propriedades, isso aí é judeu, ele não se converteu direito. Eles prendiam, que era exatamente porque eles estavam progredindo muito, dono das padarias, dono do comércio, dono do comprador de moedas, do câmbio. Eles foram para a prisão, da prisão foram para o Brasil como degredados. E por que eles foram para o Nordeste? Também não tem explicação que vinda de pesquisadores ou professores. Tem no sentido de neutralizar toda essa teoria. Dizendo que isso é conspiração, de neutralizar. Mas ninguém que esteja assim com a mente sã vai querer um sobrenome dos que estão perseguidos. Ninguém vai ter. Então é uma prova que esses nomes são realistas. Pelo menos naquela época. São os nomes reais. Ninguém queria ser dos Santos, Oliveira, Ferreira, se esse era um nome de perseguidos. Então eles só adotaram aqueles nomes ali porque era imposto pelos padres, pela Inquisição. Então quando eles foram para o Brasil, por que eles não foram para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, a serra do São Paulo, por exemplo, mais férteis? Eles foram para o Nordeste. Porque nessa época também estavam vindo os escravos. Nesse tempo, no período que estavam vindo os degredados, que estavam produzindo os degredados. Esse é judeu, manda lá. Prende, pega. Toma os filhos, manda para o convento. Então, é por isso que eu digo que a igreja tem culpa no cartório. Aquela igreja antiga, daquela época, dos padres, daquela época, que trabalhava junto com as cortes, na casa real, eram os confidentes. Então mandou para o Brasil e eles naturalmente foram para o Nordeste, onde tinha menos problemas com a onça e com os donos das terras. Aqui não, aqui da Bahia, se eles ficassem, era exatamente o que eles teriam se transformados em escravos. Com o tempo, eles iam
Eles iam ser perseguidos também, porque a Inquisição veio para o Brasil e seriam transformados em escravos. Então foram para o Nordeste. Daí são os mais baixinhos do Nordeste, diferente um pouco na estrutura, você simplesmente denota imediato. E mesmo as congregações judaicas que existem no Nordeste também reforça a minha teoria. Então na Bahia ficaram os magnatas do café, desse aí, que compravam os escravos, que era uma outra, era mais fácil. Então aconteceu que no Nordeste e mesmo em Portugal, toda a riqueza e a cultura do povo dos marranos, do povo judeu aí, da sefarditas, se deteriorou. Claro que se deteriorou, porque não tinha isso, toda a escola era cristã. Então se deteriorou de uma maneira como nós conhecemos. Então você vê o pessoal no Brasil, muitos analfabetos. Então foi deteriorado dessa época. E mesmo quando vieram, as escolas vieram pelos jesuítas, que também em outros países causaram a mesma situação. O domínio total da educação, o domínio total de tudo. De quem falasse contra, acabaria como Frei Caneca, como outros e outros. Então é isso que eu quero falar, é que quando existe um caso que está ocorrendo quase toda semana, em vários pontos no Brasil, de que há o racismo, e em todo dia, todo minuto existe o preconceito racial. No trabalho eu verificando, e muita gente afirmando que existe aquele, põe no anúncio, tem que falar, precisa secretária, moça de boa aparência. Isso deveria ter acabado há muito tempo, mas existe ainda no Brasil. Aqui, por exemplo, já vi brasileiro colocando isso aí aqui. E eu passei a mensagem, tira isso daí. Porque simplesmente a pessoa que for lá e se sentir ofendido, pode abrir um processo. E o processo daqui é dinheiro que tem que pagar, ok? Que eles acharam por bem que somente o povo só obedece se tiver que pagar uma multa de alguns milhões, talvez. Então não existe isso aí mais aqui. Okay. Mas mesmo assim existe o racismo, o preconceito racial e outros preconceitos. Então o que existe no Brasil é que a identidade do Brasil, a miscigenação, a mistura das raças. Então você vê pessoas, a maioria dos brasileiros são descendentes de judeu, de sefarditas. Então você vê a pessoa, eu não vou citar aí para mas às vezes os dois guardas têm o nome judeu. Ele se acha que é branco. A pele é branca. Mas se fizer o exame de DNA, vai ver que ele é de origem judaica. O mesmo que jamais deveria ser racista. Deveria ter preconceito pela raça. Seja ele o que for. Porque o nome já denuncia. Então, tem uma lista aqui, inclusive, que acha na internet, e eu perdi a lista, mas acha na internet a lista dos nomes que provavelmente sejam judeus. Não dizendo assim que é 100%, não é 100% judeu. Porque naquela época, como eu já expliquei, ninguém ia pôr um sobrenome no filho ou em si mesmo, se essa pessoa era um perseguido. Então para quê? Ia pôr o nome português. Então se ele era um português de linhagem, sei lá, branca, ele não ia pôr o nome
judeu para ser perseguido, para morrer? Não. Para ser perseguido, para ser colocado em dúvida, cada lugar que ele fosse passar, ele, opa, você é um santos, é dos santos. Ele não queria. Mas depois disso aí, chegando ao Brasil, devido à falta, à deterioração da cultura dos sefarditas, eles perderam toda a identidade. Foram forçados. Eles foram forçados. Se foi por bem ou por mal, mas foram forçados. Eles perderam a identidade e simplesmente trabalham e ganham dinheiro e garimpa ouro, mas a cultura eles perderam. Como perderam aqui o negro americano, não fala a língua, não sabe de onde vieram, de que parte da África eles vieram, ninguém sabe. Não fala uma palavra da África. Não tem uma religião africana. A religião africana que existe aqui é que vem de Cuba, vem do Brasil, vem da República Dominicana. Mas o americano mesmo não tem uma... Perderam completamente a cultura africana. Então o que eu quero falar é o seguinte, é que depois que chegaram no Brasil, que houve a abolição dos escravos, ou que mesmo no tempo dos escravos, alguns, segundo relatos aí também, tem documentação disso aí, os judeus, muitos foram ricos, tiveram plantação de café e tudo, e várias fazendas e tudo, e também tinha escravos. Disseram que tratavam melhor os escravos. Eu não sei, eu não estava lá. Mas também deram os nomes, às vezes esses nomes, de Cardoso, Santos, Oliveira, Silva, Lima, mas são centenas de nomes. Eles deram esses nomes aos escravos. Então quando houve a libertação dos escravos, eles saíram com nome que são considerados nomes dos sefarditas, do povo judeu. Então o que eu acho, o povo sefardita no mundo, depois de tantas mazelas, de tanta perseguição, jamais deveria perseguir outra raça. Então como isso acontece? Isso só pode acontecer de uma maneira compreensível, e que essa discriminação tem que ser feita pelo conhecimento, pela tolerância. Então, a religião cristã não tem, como ela foi fundamentalmente a culpada lá no passado, em 1550, 1530, daí para cá. Mas foram assim, que causaram essa aí, que segurava a educação simplesmente na mão deles, que todos tinham que ser uma religião, como aconteceu também na Alemanha, que ninguém esperava que acontecesse, mas aconteceu também. Foi o caso dos Illuminatis, que também era só os jesuítas que dominavam toda a universidade. Era melhor do que nada, porque eles fundavam, eles construíam as escolas, as universidades. Mas só que era só dirigido aí. Era só religião. Então, e às vezes causava problema, que tinha uns que pensavam fora da caixa. Então, no Brasil, as pessoas que têm nome descendente de judeu, na minha opinião, devem meditar e tolerar as outras raças, porque as outras raças também devem tolerar os judeus. Se você for judeu e pobre ainda, você tem todo tipo de piada, por exemplo, e assim por diante. Um deve tolerar o outro. Mas geralmente o povo judeu, depois de sair, mesmo com todas as contradições, eles sobressaíram. E hoje tem não é o grupo judaico aí que tem sinagoga, tem isso, que veio de Israel, que veio depois. Não é isso. Aqueles lá que não sabem nem se são judeus e que critica, seu judeu. Por exemplo, o nome safado é nome do sefardi.
sefardinho, safadinho, sefardita. Okay? O nome judeu de judiar, judiou Jesus Cristo. Aí puseram, que o nome já existia, mas aí veio o nome judiar. Que foi, acham que foi o judeu que judiou Jesus Cristo e assim por diante. E tem outros nomes, outras crenças aí. E que nós devemos superar no período que estamos agora. E que isso facilitará e que dará mais felicidade ao povo, tolerar uns aos outros. Então, se não entender todo esse mecanismo de como aconteceu, dificilmente chegará a uma conclusão. Porque o que eu vejo agora é a força de tornar mais e mais concentrado aí no cristianismo e só aceitar o outro quando ele se converter. Já existe isso também. E que causa as divisões. Então, os que têm os nomes de Silva, Ferreira, Ferraz e assim por diante. Silva, Cardoso, Carneiro, todos esses têm muito nome, tem lista na internet aí. Você passa, eu não vou citar, que você passa um dia falando. Que não tem que ficar do lado do mais humilde. Tem que ficar do lado do moreno, ficar do lado do afro-brasileiro, do índio. Nós estamos do mesmo lado. Então os branquinhos, que veio, sei lá, da Europa, se acham descendente de quê? Está do outro lado. Não tem direito de discriminar também. Mas não assim, um que é judeu discriminando com um que tem a pele mais morena. É incabível. É ignorância pura. Tenho dito, eu vou postar mais alguns vídeos que geralmente não posto vídeo nesse quilate aí. Porém, meus vídeos são mais relacionados à política. Mas isso também faz parte da política. Então não adianta o padre, como que é? Tem uns padres aí que falam essas teorias do templário, do Companhia de Jesus, e ele pode até entrar nesse assunto aí. Mas é de uma maneira assim distorcida. Primeira coisa, ele não pode admitir o que realmente aconteceu. Ele aí teria que pedir desculpas e mudar talvez o trajeto do que é realmente. Ele não pode simplesmente pedir como se ele fosse um cristão, mas ele tem que entender como se ele fosse um descendente sefardita, ou judeu, ou o que seja. Porque ele não chega a um consenso, porque aí ele admite, por exemplo, o outro como descendente africano, mas como se ele estivesse num patamar superior. E que ao mesmo tempo ele vai discriminar contra o árabe, por exemplo. Vai discriminar contra fulano de tal, que tem outro tipo. Mas ele tem que se colocar junto, não como superior que está protegendo uma raça que eles podem considerar inferior. Sou Milton Cardoso, deixa o like. Essas matérias têm que ser conversadas abertamente e com sabedoria. Deixa o like, subscreva-se no canal. É uma razão que eu tenho falado para esclarecer um pouco. Que se outros tocassem no mesmo assunto, até que eu ficaria calado. Então vou citar inclusive um texto aí das parábolas de Jesus. Não se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador, para que ele dê luz a todos que estejam em casa.
assim resplandeça sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras. Alqueire é a cama. Então, se alguém tem algum conhecimento, deixe sua opinião nos comentários. Façam perguntas, que é conversando que se entende. E não há tolerância se não houver um diálogo para o entendimento. Que tenha um bom final de semana, resto de semana. E aqui inclusive é feriado aqui do Dia de Ação de Graça. E que eu vou cuidar da vida. Uma boa tarde para todos. Que Deus abençoe a todos.